traz aqui na casa é um assunto extremamente importante, porque nós temos acompanhado há algum tempo já esse debate lá na Assembleia Legislativa. Nós temos uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa que discute energia, que discute águas, que discute barragens, e para nós é muito importante que a gente possa fazer essa discussão. Então, eu quero agradecer as pessoas que representam a Comissão Popular Barragem Não aqui da cidade de Pedreira, que nos convidaram para estar aqui, para a gente poder fazer essa conversa com vocês. Então, eu, sem muitas delongas, eu quero passar a palavra para o presidente da casa, para que ele possa conversar um pouco conosco a respeito dessa situação que aflige por demais as pessoas aqui da cidade de Pedreira. Nós sabemos de todas as condições em que essa barragem está sendo feita, a preocupação da população, porque ela é muito próxima de casas de muitas pessoas, e essa situação, tendo em vista o que tem acontecido, a falta de fiscalização, a falta de planos de segurança para essas barragens que nós temos no Brasil, as pessoas têm todas as preocupações, e com razão, por conta dessa situação que nós estamos vivendo. Então, na construção de uma barragem a 700 metros da população é algo extremamente preocupante. Então, algo extremamente preocupante. Nós já fizemos moções na Assembleia Legislativa, nós já fizemos uma série de documentos, requerimentos de informação, e nós estamos elaborando uma representação ao Procurador-Geral, ao Dr. Ismânio, para que ele possa enfrentar essa discussão conosco, para que a gente possa avaliar todos os riscos que a população da cidade de Pedreira e da região possa vir a ter no futuro em decorrência dessa construção. Então, nós estamos buscando elementos técnicos para que a gente possa embasar de forma bastante substancial esse documento, essa representação ao Ministério Público, para que a gente possa demonstrar que essa barragem ela se configura em algo extremamente perigoso para a população de Pedreira. Então, nessa perspectiva, a gente vai fazer esse debate de hoje. Passando a palavra para o Dr. Jairo, que é o nosso anfitrião aqui na cidade de Pedreira. Obrigada, Dr. Jairo. Obrigado a você, deputada. Eu te cumprimento, e em seu nome eu quero cumprimentar todas as autoridades, nossos pares que estão presentes nessa audiência pública, nosso vice-prefeito Fábio Corridor, e a todos vocês, que já sabem, já conhecem a luta que essa casa tem exercido no movimento, apoiando esse movimento contra a construção da barragem aqui em Pedreira. Não que sejamos contra a construção de uma barragem, mas não podemos admitir de forma alguma que se construa uma barragem que coloque em risco iminente a vida de tantas pessoas. Nós sabemos que a área de risco, se essa barragem tiver um problema, é muito grande, tem uma grande extensão, é muito próximo à cidade. Nós temos a 700 metros da barragem, já temos construções, pessoas morando, e por isso, e principalmente por isso, pela segurança, ou pela insegurança que representa a construção dessa barragem aqui em Pedreira, é que nós somos contra, e nós somos 100% aqui na Câmara de Vereadores, nós somos 100% contra, Todos os vereadores já demonstraram o seu sentimento
contra a construção dessa barragem. E muitas coisas foram feitas, né? Eu não quero me alongar, porque eu acho que é importante também a participação popular, né? Essa audiência vem se somar a tantos movimentos que já foram feitos e para nós é muito importante, principalmente, ouvir a população, né? Essa população que nós já temos ouvido, sabemos que aqui em Pedreira a grande maioria da nossa população é contra a barragem, tá? Por esses motivos e todos os outros que vocês já sabem. A Câmara de Vereadores já promoveu, né, vários projetos contra a construção de barragem aqui no nosso município, né? Promovemos também uma mixture lá junto à Justiça, né? Infelizmente não teve sucesso, né? Mas nós acreditamos ainda que a nossa luta não é em vão e tem muitas coisas que ainda podem ser feitas para se impedir a construção dessa barragem em Pedreira. Então, eu quero saudar a todos, agradecer e passar a minha palavra. Quero passar agora a palavra ao Marcelo, nosso vereador Marcelo, para que ele possa fazer as suas considerações sobre o tema. Boa noite a todos. Na pessoa da deputada Marcialia, eu quero cumprimentar toda a mesa composta. Também quero enfatizar a Karina Galvão, Rafael Nores e a Raquel, que estiveram juntamente conosco há uns 2 meses e meio, 3 meses atrás, na Lesp, a qual nós fomos muito bem recebidos pela assessoria da deputada Marcialia. Muito obrigado. Eu acho que isso não é partidário, eu acho que isso é fortalecer a voz do povo, né? E a democracia mais uma vez impera nessa casa, acredito que isso é muito importante. E nós, como legisladores, nós devemos fortalecer a voz do povo. Eu sei que muitas pessoas gostariam de estar aqui, são favoráveis a essa audiência pública, mas por motivos e razões maiores não estão. E como o Dr. Jair bem dito, né, disse aqui, né, essa casa tem feito o trabalho que compete a ela como uma casa legisladora, criando leis para que a nossa voz inclua a minha pessoa, né, a pessoa de todos aqui presentes, qual é a nossa posição concernente à questão dessa barragem. A deputada disse de forma prática que está a 700 metros da cidade de Pedreira. Então, na realidade, isso prova mais do que nunca que não há, né, um plano para a execução dessa barragem muito próximo à cidade. Pedreira é vasta, né, na questão de zona rural, há possibilidade de opções de construção dessa barragem e nós, na realidade, não concordamos mesmo e enfatizamos a hashtag que está ali naquela janela ali, hashtag barragem não. E se você realmente é a favor a essa hashtag, eu convoco você de forma democrática a aplaudir essa atitude que essa casa, juntamente com vocês, vem tomando aqui nessa noite. Queria que você aplaudisse esse movimento. Na realidade, vocês votaram, elegeram aqui representantes e nós estamos aqui para fortalecer a voz de Pedreira através de poderes maiores, no caso, a deputada agora aqui representada. E muito obrigado mais uma vez. Eu quero também fazer, doutor Jair, as minhas palavras, quero deixar um tempo maior para que vocês coloquem a posição de vocês fortalecendo, né, esse movimento que na realidade já existe há alguns meses. Então, muito obrigado mais uma vez, deputada, que de uma forma democrática, de uma forma aberta, de uma forma inteligente atendeu o nosso pedido
e está aqui para brilhantar a democracia desta casa. Muito obrigado a todos os presentes e a todos os nossos telespectadores que nos assistem. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E que seja produtiva essa nossa reunião. Eu quero informar as pessoas que a TV Alesp, a televisão da Assembleia Legislativa de São Paulo, está gravando, filmando toda a nossa audiência, e essa audiência será passada depois, posteriormente, na sua íntegra, na TV Alesp, para que as pessoas possam tomar conhecimento da situação que vive aqui as pessoas de Pedreira. E quero, de forma muito carinhosa, agradecer a Karina. Cadê a Karina? A Karina, que foi quem manteve vários contatos conosco e que foi a pessoa aí do grupo Barragem Não, que nos convidou, por várias vezes esteve conosco lá na Assembleia também, junto com o Marcelo, com todo o pessoal. E dizer que uma das questões que nos deixam muito preocupadas, além da distância da barragem com as famílias que terão aí a preocupação da barragem ser tão próxima, é que também, para que esse lago seja construído na barragem, grandes fazendas serão desapropriadas e a região terá inúmeros problemas, né? Além do risco, e o pessoal do MAB está acompanhando essa situação há bastante tempo. Então eu quero, nessa perspectiva, passar para o nosso companheiro Diego Antigo, que representa aqui o movimento de atingidos por barragens, para que ele possa fazer as suas manifestações. Ele tem 10 minutos. O senhor pode passar o microfone para ele, por favor? Obrigada. Alô? Todo mundo está ouvindo, né? Primeiro, boa noite a todas e todos aqui nessa casa. Muito obrigado, primeiro, agradecer a presença de todo mundo, a presença da população de Pedreira nessa luta importante contra a barragem. Agradecer a Marcialia, a todos os presentes na mesa, e a importância dessa frente parlamentar, que não é só a questão da barragem, mas também envolve a energia, a água e o saneamento, né? A importância de ter parlamentares que estão lutando conosco também, representando o nosso interesse também na Lesp. Então, muito obrigado também por essa luta e por essa luta de companheiros mesmo, né? Bom, primeiro, eu sou o Diego, sou do Movimento dos Atingidos por Barragens, um movimento que tem quase 30 anos de luta, uma história de luta de quase 30 anos, em luta pelos direitos atingidos por barragens no Brasil inteiro. Um movimento que tem uma luta em 20 estados do Brasil, né? Mais que não é uma ONG, é um movimento social que é feito justamente pelos próprios atingidos e atingidas, né? Que luta pelos seus direitos. E não é diferente aqui no estado de São Paulo também, né? Em vários lugares do estado de São Paulo nós também estamos presentes, inclusive na cidade de Pedreira, aqui também acompanhando essa luta, né? Então também estamos nos debruçando com que essa região também tem sido atingida por muitas barragens, muitos projetos, né? O caso da cidade de Pedreira, no caso da barragem aqui que está sendo construída, ele é uma de tantos projetos do plano diretor de aproveitamento de recursos hídricos para a macrometrópole paulista. Foi feito pelo governo do estado de São Paulo, cujo argumento é aumentar a disponibilidade hídrica na região, né? Mas o que nós temos avaliado no movimento é que são grandes projetos de elevado custo, né? Que são grandes negócios de obras para gerar lucro para empreiteiras ou muitas vezes para gerar lucro para empresas distribuidoras de água, né? De saneamento, né? Ao contrário de tentar pensar outras alternativas, né? Muitas alternativas que poderiam ser construídas inclusive com a população, apenas fazem muitas obras, né? Monstruosas, né? Com muitos riscos, sem o devido cuidado, né? Em primeiro lugar, dizer se essa água que vai ser ofertada, ela vai ser de fato para a população, né?
Nós temos um debate também sobre as adutoras que foi adiado, né? Então vai construir uma barragem gigantesca, mas não se sabe de fato para quem que vai ser a água. Inclusive existe o receio de que ela vai ser feita para a Braskem ou para outras empresas, né? Então nós precisamos discutir para quem que vai ser a água. Nós precisamos discutir também, antes, fazer uma consulta prévia à população, né? Será que a população quer, de fato, ter uma barragem do seu lado, né? Alguém aqui nesse lugar aqui foi consultado? Né? E a população está dizendo não, mas a população aqui não foi consultada. A gente pode perguntar se em algum momento foi consultada, batendo na porta da casa, né? Então começa por aí, né? Se essa barragem, de fato, a população que ela quer, né? E eu tenho que ter o direito de dizer não a uma obra como essa, né? E o DAE e a Secretaria do Governo do Estado não se manifestaram, inclusive as poucas audiências que não são chamadas, não chamam a população, não tem tempo para falar. Acho que essa é uma audiência diferente, né? Inclusive nós fomos numa audiência em Amparo, que nós fomos até ameaçados lá, hoje a gente está aqui de prova para dizer isso, né? Então é importante que esses órgãos considerem a consulta da população, né? Pensando em alternativas, né? Ao invés de construir grandes barragens, nós temos grandes barragens já construídas que podem ser reaproveitadas, né? Inclusive, no caso de Americana, que é uma barragem que está com risco de romper, ela poderia ser manejada, não está gerando energia, poderia ser manejada para o próprio recurso hídrico ser reutilizado, né? Ou mesmo fazer um trabalho de diminuição de perdas no saneamento, né? Recuperar mananciais, recuperar os corpos d'água de uma outra maneira, né? Então, a gente tem um conjunto de alternativas que não exigiria a gente ficar construindo grandes projetos com grandes custos, né? Obviamente que isso não é lucrativo, por isso que se fazem novas obras, né? Esse processo também teve falhas no licenciamento, inclusive o caso de Amparo, ele não foi dado autónomo para poder fazer, porque a água é poluída, então como que vai ser uma água para o consumo da população se ela é imprópria, né? É uma obra de uma elevadíssimo risco, então será que a gente quer pagar esse custo de ter uma barragem a poucos metros da nossa cidade, né? E tendo em vista isso, se no caso tem que construir uma barragem, quando que foi discutido com a população o plano de segurança? De novo, também perguntar para a população, alguma vez perguntaram para vocês sabem como agir se no caso romper, ou se no caso abrir a comporta e alagar a cidade, ou como a população tem que agir? Não tem nenhuma informação sobre isso, né? Inclusive, o direito de informação também tem sido um problema, porque a gente entra no site lá do EAE, a gente não entende nada, ou a gente não tem documentos suficientes para poder ter certeza de como vai ser a obra, né? Muita gente também manda e-mail, pergunta e nunca tem resposta do DEA, né? Inclusive eles nem vieram aqui, né? Vale ressaltar que eles foram convidados, mas eles nem vieram com presença. Eles nunca vão. E mesmo o plano de segurança, que ele não seja o plano de segurança da barragem, tem que ser um plano de segurança para a população, né? E não é só da barragem, é como a população tem que agir no caso de um rompimento de barragem. Se também tiver que construir uma barragem, a gente tem que considerar um plano de reparação também. Mesmo a construção já está gerando problema. Se a gente pega todos os caminhões que estão circulando na cidade, o problema que gera nas rodas, nos caminhos, né? Então, como que está sendo construído um plano de reparação das famílias que estão sendo despejadas das suas casas, né? Não é só fazendeiro, tem muito caseiro que mora ali, né? Mesmo as casas que moram próximo, eles têm suas casas desvalorizadas, então tem um conjunto de pontos que têm que ser discutidos no plano de reparação, que não existe também, né, no caso da construção da barragem, né? Simplesmente manda você entrar na justiça e, obviamente, que as empresas e o governo do Estado têm muito mais poder e acabam ganhando as ações. Por último, acho que a gente tem que citar um pouco quais algumas soluções, algumas propostas, né, que tem a ver com o que a gente já citou, né? A gente acha que tem que paralisar imediatamente a obra, ela tem que ser paralisada até tudo ser esclarecido e consultar a população se a população quer de fato ter essa obra. O que eu estou entendendo é que a população já se manifestou e ela não quer essa obra, né? Então, o direito de dizer não à barragem tem que ser o primeiro ponto, não tem erro, acho que tem que ser o primeiro ponto a ser considerado. E enquanto estiver sendo discutido esse ponto, não pode ser construído igual está sendo construído. A gente tem que discutir primeiro, se a população não está esclarecida, né? O segundo é o direito a ter um plano de reparação, um plano de segurança. No caso, tiver que fazer alguma coisa, algum projeto, todo projeto tem que ter um plano de segurança. E um plano que seja discutido com a população. Que não adianta também a gente que seja construído um plano pelos engenheiros na cabeça deles, né? E a população simplesmente não saber como agir numa ocasião como essa, né?
Acho que é extremamente necessário discutir alternativas, né? Não é só no caso de Pedreira, acho que nós temos que citar o caso de Americana, nós temos que citar o caso de Atibaia, Campo Limpo, nós temos que citar os casos de Piracicaba. Tem vários outros projetos no próprio Rio aqui, Jaguari, que não estão dentro do plano, mas que existem o potencial de ser construída barragem. Então, tem que ser, inclusive esse tem que ser uma iniciativa importante para depois dar o exemplo para outros casos, né? Então, esse audiência tem que ser um pontapé, digamos, para a gente discutir outros casos também, né? E todos eles construídos com a consulta popular. Não adianta a gente construir na cabeça dos governantes, né? Naquela época daquela crise séria que a gente teve no estado de São Paulo. A barragem de Duas Pontes de Amparo será construída no rio Camanducaia, em uma área total de 8,8 quilômetros quadrados. Esse reservatório armazenará 53,4 milhões de metros cúbicos de água e terá vazão regularizada de 8,7 mil litros. Uma barragem está sendo instalada no rio Jaguari, em Pedreira, a apenas 700 metros das primeiras casas e a aproximadamente 3 quilômetros do centro da cidade. A estrutura da barragem terá 52 metros de altura, área inundável de mais de 200 hectares e capacidade de quase 40 milhões de metros cúbicos de água. De acordo com estudos prévios, o risco de morte e destruição em caso de rompimento da estrutura é imenso. As primeiras casas seriam atingidas em 2 minutos e o centro comercial em 5 minutos. A cidade de Pedreira tem 40 mil habitantes e faz parte do Circuito das Águas Paulistas, com forte vocação turística pelos seus predicados naturais e a produção de louças, cerâmicas e outras peças artísticas e de decoração. Segundo estudos de órgãos do próprio governo do estado de São Paulo, existem outras soluções não traumáticas para prover a necessidade hídrica, tanto da bacia do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, como da região metropolitana de São Paulo. Então, a gente percebe que provavelmente alguns interesses devam estar por trás da construção dessa barragem, e é isso que nós queremos dialogar para a gente chegar numa conclusão junto com vocês. Eu vou passar agora a palavra para o nosso vice-prefeito Fábio, mais uma vez agradecendo a presença dele, que representa o prefeito Hamilton, para que a gente possa ouvir as suas considerações. Obrigada, Fábio. Boa noite a todos, boa noite a todas. Tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da deputada aqui na nossa cidade. Deputada, muito carinho, estamos recebendo a senhora, sentimos muito honrados com a presença da senhora aqui na nossa cidade e lutando, né, defendendo uma causa que é de interesse, por mais que falem que a barragem é de interesse de 5 milhões de pessoas, mais de 20 municípios,
mas os principais interessados somos nós, a favor ou contra, nós que seremos os mais próximos, os mais prejudicados, os beneficiados dessa barragem, para a gente discutir alternativas para a nossa barragem. Então a gente fica muito contente de contar com o apoio legislativo junto lá na Lesp com a senhora, tá bom? Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também todos os nossos vereadores aqui presentes, representantes da sociedade civil também, interessados na causa, na discussão. O Vicente, que eu conversei com ele, né, Vicente, estava marcando aqui, numa reunião que teve na Congeapa, lá em Campinas, o Pascoal me convidou para nós participarmos dessa reunião, nós fomos até lá, o Daí estava presente na época, e o senhor pôde me explicar um pouquinho, detalhes sobre adução, distribuição e captação dessa água que supostamente será reservada aí nessa barragem, Duas Pontes, quais seriam as dificuldades técnicas, operacionais e até econômicas, né, para fazer essa adução da água. Todos os presentes, todos de Pedreira, Cidade Civil, tá? A gente gostaria de esclarecer um pouquinho aqui também o que a nossa gestão está fazendo e o que já fez pela barragem, a favor, contra a barragem. É preciso esclarecer primeiro, todo esse projeto de licenciamento que a senhora citou aqui desde do início, é um projeto, um licenciamento que vem há anos, desde meados de 2007, 2008, começando vários estudos, e que tem um documento fundamental que acabou autorizando o avanço desse licenciamento ambiental por parte do Estado de São Paulo, por parte, no caso, da CETESB, que era o órgão regulador ambiental aí, que era responsável pelo licenciamento ambiental da barragem. Em 2015, tá, foi elaborado um documento em Pedreira, autorizando não, né? Quem já trabalha, está vendo os documentos da barragem, conhece esse documento. É um documento onde a Prefeitura de Pedreira se declarou que não tinha um corpo ambiental suficiente para tratar do licenciamento ambiental, tá, da barragem, dizendo que o que a CETESB definisse lá na parte de licenciamento ambiental era isso daí que seria definido, na parte ambiental. E nisso, com esse documento, foi-se avançando todo esse licenciamento e concluiu com a emissão da licença em 27 ou 28 de 12 de 2018. Tá? Passou-se todo esse tempo e a CETESB emitiu esse licenciamento para o DAE iniciar as obras da barragem. Tá? Nesse período, entre 2015 e 2018 também, nós assumimos a gestão em janeiro de 2017. Tá? Nós vimos acompanhando a barragem, esfriou a discussão da barragem, vocês podem estar acompanhando. Né? Depois que passou a crise hídrica, veio a crise econômica, ninguém falou-se mais em mais construções de barragens. Que primeiramente foi um estudo que começou pela Petrobras, e depois veio a crise hídrica, levantou-se a questão novamente, e aí passou a crise hídrica e ninguém discutiu mais. Até que o governador, na época, o Geraldo Alckmin, né, nos chamou até o Palácio dos Bandeirantes para anunciar que ele estava assinando um contrato de financiamento junto ao Banco Interamericano da América Latina, o CAF, se eu não me engano, não lembro o nome do banco, CAF, né? Com o CAF, e que ele conseguiu esses recursos para investir na construção dessas barragens. Esses recursos, inicialmente, pelo fala do governador para a gente, eram para ser investidos em piscinões em Guarulhos. Aí ele decidiu, não, estou precisando de água na região metropolitana de Campinas, nós vamos investir na construção da barragem Pedreira, barragem Duas Pontes. Foi lá, assinou o contrato, tudo, mas não tudo isso sem precisar da anuência da nossa administração, da nossa gestão. Até vir o licenciamento no final de 2018. Quando veio o licenciamento no final de 2018 emitido pela CETESB, o prefeito foi até o DAE, discutir com o DAE esse licenciamento, essa barragem, maiores detalhes dessa construção. Foi quando que, infelizmente, aconteceu, se não me engano, o prefeito foi lá na primeira quinzena de janeiro, e a tragédia de Brumadinho ocorreu 25 ou 29 de janeiro, foi no último decênio de janeiro que infelizmente ocorreu essa tragédia de Brumadinho, e que trouxe à tona toda a discussão sobre seguranças de barragens. Foi onde começou-se a pressão, começamos a conversar, a Câmara Municipal, representante do povo pedreirense, nos procurou junto do Executivo, a Prefeitura Municipal, para adotarmos as medidas, para conversarmos, dialogarmos mais, debatermos mais principalmente as medidas de segurança da barragem. Foi quando houve a indicação
da Câmara, e passou sobre os embargos das obras da barragem, e o prefeito, através de decreto, embargou as obras da barragem. Pelos seguintes motivos, principalmente, tá, pessoal? O licenciamento ambiental, a gente não discutiu nesses embargos. Discutimos principalmente que nós entendemos que, na parte de uso e ocupação de solo, o município que é competente para legislar, fiscalizar, autorizar ou outorgar essas construções. E, principalmente, outro ponto principal que estava à tona também nessa discussão foi a segurança das barragens, tá? Essa segurança que houve muito questionamento de Brumadinho, por mais, deixar bem claro, né, que a barragem de rejeitos não tem nada a ver com a barragem de reservação de águas, mas logo após, é isso que nós estávamos discutindo também, que nos levou a ANA, na Agência Nacional das Águas, na semana passada lá em Brasília. Eu gostaria aqui também, deputado, de deixar um agradecimento ao deputado federal, o Coronel Tadeu, certo? Que ele conseguiu agendar rapidamente essa audiência na ANA, onde nós discutimos com a presidente da ANA, diretores e técnicos da equipe da ANA, inclusive técnicos que já vieram fazer vistoria aqui na nossa barragem, aqui na nossa construção, na nossa cidade, e estiveram presentes, e eles puderam esclarecer algumas dúvidas que eu vou passar para vocês, tá? Então eu gostaria de deixar esse agradecimento também para o Coronel Tadeu, que conseguiu essa audiência para a gente. Então, quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, o governo federal, através de um decreto federal, soltou 2 resoluções, né? Publicou 2 resoluções. Uma das resoluções, o governo federal criou um comitê interministerial para discutir novas normas ou alteração na legislação atual sobre construção de barragens. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? A gente estava discutindo aqui sobre o plano de segurança de barragem, né, Leon? Esse plano de segurança de barragem, pela legislação atual, ele tem que ser elaborado até o primeiro enchimento da barragem. Eu sou totalmente contra isso. Como você vai construir uma barragem de 52 metros de altura, vai gastar uma fortuna aí, mais de 500 milhões, e antes do primeiro enchimento você vai ter que fazer esse plano de segurança de barragem. E se o meu povo, se a minha população não concordar com esse plano de segurança de barragem? Então nós estamos invertendo a ordem das prioridades, a ordem dos fatores. Tá? Eu entendo, com todo respeito aos técnicos, tudo que, que atuam na área dessa legislação de segurança de barragem, que esse plano de segurança de barragem, ele tem que ser apresentado já no início, para você deixar a população ciente. Falei, olha, população, você vai ter uma barragem aí a 700 metros, na sua cabeça aí uma área de 52 metros de altura, e se porventura o plano de segurança vai funcionar assim, a sirene, vamos monitorar assim, dessa forma que vai trabalhar. Você concorda ou não com a construção dessa barragem? A população precisa dessa informação antes do licenciamento ambiental. Senão você faz o licenciamento ambiental, derruba todas as árvores, está desviando o leito do rio lá. Quem for lá, quem está acompanhando as obras, está vendo como é que está lá. Está desviando todo o leito do rio e nem sequer nós temos informações de como será esse plano de segurança de barragem, esse plano emergencial, né, no caso de alguma tragédia acontecer. Não vou nem discutir se é seguro ou não nessa parte, quais são as tecnologias que nós temos para evitar a ocorrência dessas tragédias. Mas eu só não concordo que esse plano de segurança seja apresentado lá no final, antes do primeiro enchimento da barragem. Tem que ser já. E meu povo tem que ter ciência, tem que ter noção desse plano de segurança de barragem para dizer concordo ou não concordo com essa barragem. Porque hoje, as informações que chegam para toda a população, tanto de Pedreira e da região também, na parte de segurança, é sempre comparando a barragem Brumadinho-Pedreira. Isso daí não é assim, não seria um termo para fazer comparação, tá? É totalmente diferente. A barragem de reservação de água é totalmente diferente, envolve outras normas, outros requisitos, outras regulações na parte de segurança. E nós fomos até a ANA discutir sobre isso daí. O que nos foi passado? Esse comitê interministerial, ele já estava elaborando essas normas, né, para alteração desse plano de segurança de barragem, e no decorrer da elaboração dessas normas, a Câmara Federal, junto com o Senado também, tinha alguns projetos que estão avançando, tá, rapidamente no Congresso, para alterar e atualizar essa legislação. Tá? Essa legislação, eles passaram até o número dos projetos de lei para a gente. Eu passei também, acho que o Pascoal passei por celular, mas eu passo o número para vocês também. Eu gostaria de estudar e aprofundar mais nesses projetos de lei para verificar
quais são essa alteração dessa legislação que se aplicariam no caso da barragem Pedreira. Tá? E, por enquanto, não foi aprovado nada, saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado. Nós estamos acompanhando. E o principal objetivo, pessoal, aí que a gente estava brigando para tentar a suspensão imediata das obras. No governo do Estado de São Paulo, vou ser sincero para vocês, o governador esteve visitando a gente na semana passada. E ele se dispôs a mandar o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente para conversar conosco, mas para ele é inegociável parar a obra, para o governador, tá? E para o secretário. Ele vai vir discutir com a gente opções de deixar a barragem mais segura, contrapartidas, tudo isso daí. Mas para o governo do Estado de São Paulo, eles não querem parar a obra. Tá? E nós fomos até Brasília para tentar parar essa obra. Tá? Pela Agência Nacional das Águas, aqui o Vicente depois pode passar um pouquinho para a gente também, nós solicitamos qual seria a possibilidade também de suspensão da outorga, que a ANA já tinha passado para o DAE concluir a obra. Eles passaram que seria impossível e que a única coisa que eles se comprometeriam era aplicar as normas que estão sendo atualizadas, revisadas na construção dessa barragem. Tá? Essa era a posição da ANA, do DAE e do governo do Estado de São Paulo. A posição da Prefeitura hoje, tá? A gente está lutando na esfera judicial para tentarmos fazer vigorar os nossos embargos das obras que nós fizemos lá atrás através da indicação dos vereadores. E por isso que é muito importante essa mobilização, essa discussão. Quanto maior a pressão popular, o que eu vejo hoje, deputada, com todo o respeito, se a gente for na parte legal, na parte judicial, nós perdemos a liminar aqui, uma tutela antecipada, aqui no Fórum de Pedreira mesmo. Se for discutir no Tribunal de Justiça lá em São Paulo, pessoal, através do agravo de instrumentos, a gente vai subir, a gente vai brigar. Mas se chegar lá, o que vai prevalecer? Na cabeça deles é a água para 5 milhões de pessoas e mais de 20 municípios. Tá? Eles não estão sentindo o que a gente está sentindo aqui. Então a gente precisa dessa mobilização, tá? Precisa dessa união de toda a população de Pedreira, certo? Mais pessoas para estar junto conosco, para levarmos esses pedidos, levar esses pleitos ao governo do Estado, ao governo federal, e que a gente possa suspender, debater melhor essa construção. Porque senão, do jeito que está indo, a gente está acompanhando, nós temos que ser realistas. A obra está toda a vapor, todo vapor. Estão falando que vai contratar mais 200, 300 funcionários lá, vai tocar a obra. Nós precisamos ser rápidos, objetivos e chegar no ponto de mostrar para o governador, que eu acho que seria a autoridade competente, tá? Que teria um outro local, uma outra forma de fazer essa reservação de água e levar água para toda essa região metropolitana de Campinas, como previsto por eles. Então é essa posição hoje da Prefeitura Municipal, e a gente está aberto para receber todos, do mesmo jeito que nós conversamos com os vereadores, com todo mundo da população, para que a gente possa aí superar todas essas dificuldades, esses desafios que a gente está passando com a barragem. Muito obrigado a todos. Eu quero mencionar aqui e agradecer a presença de algumas pessoas que representam entidades e que estão aqui conosco. Agradecer a presença do Dalton Oliveira Silva, que representa o Sinergia Campinas. Cadê o Dalton? Está lá. Obrigada, Dalton, pela sua presença. Cumprimentar e agradecer a Tereza Penteado, que representa o Resgate Cambuí. Tereza, obrigada pela sua presença. Pode bater palma, gente. A pessoa que representa o coletivo Rosa Branca de Pedreira também, agradecer a presença. Agradecer o Agenor e o Claudemir, que representam a FRUSE, Federação dos Trabalhadores Urbanistas do Sudeste. Obrigada pela presença de vocês. Pascoal Loner, representando a Proteção Ambiental Mingorlande. Obrigada pela presença. Silvia Cassiani, representando o Prenat Independente. Obrigada, Silvia.
Ângela Podolski, representando a APA Viva e o Condema de Campinas. Obrigada, Ângela. Agradecer a Cláudia Rezende Esmeril, que representa a CONGEAPA, Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas. Cláudia, obrigada pela sua presença. Na sequência, eu quero passar a palavra para o Vicente Andreu, que representa, neste momento, foi presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, e que tem acompanhado toda essa discussão que está sendo feita aqui na cidade de Pedreira. Por favor, Vicente, fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite, às senhoras, senhores. É uma grande honra estar aqui com vocês novamente. Tive a oportunidade de estar aqui na Associação Comercial há cerca de uns 40 dias. E parabenizar todos vocês pela coragem de manter essa luta, independentemente dos poderosos interesses financeiros e políticos que continuam levando uma obra adiante, que eu não consigo classificar de outra maneira que não seja a de um crime. É um crime ambiental, é um crime social que se impõe a vocês aqui, moradores de Pedreira, e é um crime contra a administração pública, na minha opinião também, porque é possível atender a quaisquer das demandas em relação ao abastecimento e atendimento das demandas hídricas, sem a necessidade da construção dessa barragem, uma vez que essa barragem tem projeto de mais de 10 anos e há diversos fatos novos que aconteceram depois desses 10 anos, particularmente a renovação da outorga do Cantareira, que coloca essa barragem absolutamente desnecessária para cumprir a finalidade que eles dizem que precisa cumprir, que é de oferecer água para abastecimento humano, quando, na verdade, cada vez mais fica evidente que essa barragem se destina ao atendimento de interesses privados, que são legítimos, mas que deveriam ser explicitados e ter outra solução para atendimento das suas demandas, e para a especulação imobiliária desenfreada que vai acontecer, não aqui onde vocês moram, cuja cidade, na minha opinião, corre o risco de estar com um vetor assim, direcionando para a decadência do município, em função dos riscos que estão colocados, uma cidade fantasma. Queria cumprimentar também o vice-prefeito, agradeço aí a menção, o presidente da Câmara, Marcelo Guó, um cumprimento especial à deputada Marcialia. E eu queria dizer a vocês o seguinte, cada vez mais eu fico surpreso pela insistência da continuidade dessa obra. E por mais que a gente diga que essa obra é inútil, não tem outra definição para ela, essa obra é uma obra inútil, porque ela não se presta concretamente àquilo que dizem que ela é, de aumentar a segurança hídrica. Por quê? Porque quando a gente vai ver os dados do próprio DAE, como essa é uma barragem que depende exclusivamente do sistema Cantareira, que é mais de 40 vezes maior do que essa barragem, que significa que, quando o sistema Cantareira enfrentar problemas, essa barragem já está absolutamente seca. Então, não há nenhuma garantia técnica de que essa barragem vai cumprir com a sua finalidade de atendimento das demandas futuras. Se diz também, né, e quando a gente olha para as ações e para o senso comum, senso mediano, não tem outra possibilidade de atendimento dessas demandas que não seja a construção dessa barragem. É evidente que há. Primeiro que ela é desnecessária, e se for pensar em alternativas, há várias outras alternativas. Vocês aqui estão apontando, na ação civil pública, uma outra vertente que no próprio estudo já apontava de Pindorama. Existe a possibilidade que seria elementar de aproveitamento da usina de Americana como atendimento para abastecimento, e isso poderia ser feito simplesmente com o aumento da vazão do sistema Cantareira para a nossa bacia, a custo zero, e não gastando milhões e milhões de reais, bilhões de reais,
para fazer uma obra, como eu falei, inútil e que pode ser substituída por uma série de outras alternativas que atenderiam muito mais adequadamente ao interesse público. Ao senso comum também de que essa barragem é uma barragem diferente, que essa é uma barragem que não é como Brumadinho, e que as pessoas ficam alarmadas com o risco de rompimento, e que é uma barragem de concreto que não vai romper. Só que essas pessoas não moram aqui. Elas não têm o direito de falar em nome de vocês que vivem esse problema. É muito fácil dizer que não vai ter problema nenhum, eu não moro aqui. Eu vou usar a represa como turismo, eu vou usar a represa para comprar uma casa na beira da represa, eu vou usar a represa por causa da estrada. As pessoas usam o senso comum de que essa barragem não vai romper. O problema da barragem não é só o rompimento. Conversava agora com o Fábio aqui. O caso de Franco da Rocha, lá, que é uma cidade que fica abaixo do reservatório de Paiva Castro, toda vez que tem uma chuva grande em São Paulo, ela fica absolutamente inundada, debaixo de água. Eu me lembro que no dia que o prefeito comprou, o governo de estado inaugurou uma delegacia de polícia em Franco da Rocha, naquele dia todos os carros da polícia estavam boiando, porque tiveram que abrir as comportas da represa de Franco da Rocha e inundaram, de Paiva Castro, inundaram a cidade de Franco da Rocha. Se nós estivéssemos aqui num dia de chuva, essa área aqui estaria inundada. E nós teríamos que sair daqui correndo. Correndo para onde? E aí, senhor, é correto, porque eu participei da elaboração da lei de segurança de barragem, e nós olhamos para as barragens que já estavam feitas. E o plano de ação de emergência, que compõe o plano de segurança de barragem, que define a área de autossalvamento. A área de autossalvamento, sabe o que significa? A área de autossalvamento numa barragem significa salve-se quem puder. Não é aonde o Estado, a Defesa Civil, tem condições de atuar. A área de autossalvamento, que está dentro do plano de ação de emergência, né, é a área do salve-se quem puder. E dentro da área do plano de ação de emergência, tem a área de inundação. E é uma falha gravíssima na legislação. Mas não adianta querer mudar a legislação depois e dizer que aqui não vai mudar, porque poucas, ou se não nenhuma barragem no Brasil será construída como está sendo construída essa barragem aqui em Pedreira. Então, depois mudar a legislação para depois, não adianta. Nós temos que identificar que isso que você comentou, vice-prefeito, é absolutamente correto, tem uma lacuna. E essa lacuna é gravíssima, porque nas audiências, com todas as aspas que forem possíveis de terem sido feitas no passado, é possível que as pessoas daqui, uma ou outra, tenha pensado no emprego, pensado na geração de turismo, pensado em aprovado a construção da barragem, nessas audiências que foram feitas, por minúsculas que tenham sido, formais, meramente, a pessoa aprovou e mal sabe ela que ela estará inundada, né, no caso não só do rompimento, mas no caso de uma grande inundação que obrigue uma operação dessa represa de maneira a trazer esse dano. Esse vale aqui será simplesmente inundado. Eu penso que nós temos que continuar em todas as frentes, a frente política, falar com o governador, insistir com o governador, forçar judicialmente, mas me ocorreu aqui também, Fábio, de que nós temos que conversar com a CAF. A CAF é a Comunidade Andina de Fomento, que é da onde saem os recursos aqui. Tem que ir lá e dizer para eles, olha, o processo de licenciamento foi fraudado, o processo de outorga não foi completo, a cidade não foi consultada, os riscos da cidade estão dessa maneira, e vocês, um organismo internacional que financia ações de fomento na área ambiental no mundo inteiro, estarão comprometidos com as consequências dos danos que forem feitos aqui. Tem que ir para todo lugar. Eu me coloco à disposição
para a gente tratar dessas questões em relação à comunidade andina de Fomento. Por último, a Ana. Assim, é uma pena que eu não pudesse ter acompanhado vocês até lá, mas a resposta da Ana, eu gosto muito do Saramago, e o Saramago dizia o seguinte: o problema não está na resposta, o problema está na pergunta. Se você não abre de César, não vai abrir nunca, né? Então você tem que formular a pergunta. E ali no caso, não se trata se a outorga formal está correta ou não. Tem que perguntar para a Ana se essa barragem tem alguma utilidade. Por que a Ana não força o DAE rever o estudo da necessidade dessa barragem depois da outorga do sistema Cantareira? Porque, vejam, depois da outorga do Cantareira, que é de 2017, o DAE se predispôs a fazer um novo sistema adutor. O sistema adutor é o seguinte: essa barragem no fundo, não é para atender vocês que estão aqui embaixo, nenhuma das cidades que estão aqui para baixo. Essa barragem é para atender quem está para cima, que enfrentou problemas na crise hídrica. Portanto, para quem está para cima, tem que construir uma adutora. Esse primeiro estudo foi feito antes de 2017. Quando sai a outorga, o DAE fala: não, eu vou rever o sistema adutor, mas não rever o estudo da barragem, e rever o sistema adutor. Agora, e tem que ultrapassar 200 metros de altura. Essa barragem, a água para Campinas, significa R$4 por metro cúbico para a cidade de Campinas. É inviável de ser pago. Aí na última reunião, estava com a Tereza na reunião do comitê, já estão começando a querer estudar, não mais fazer uma adutora por cima do morro, mas fazer uma adutora de 21 quilômetros, fazendo um túnel, né, para tentar viabilizar. Aí a pergunta que fica é o seguinte: como é que segue adiante uma barragem que dizem que é tão imprescindível e eles não têm até hoje a definição do projeto de como é que essa água vai ser aproveitada? Então a pergunta lá na Ana, não é se a outorga está correta ou não. Isso aí são problemas formais, a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Eu sou sincero com vocês, quando eu estava lá eu não via esses problemas, né? Muito embora eu seja aqui da bacia. Agora, quando você toma contato com a realidade de vocês, que você toma contato com o problema, você fala: peraí, essas pessoas têm razão. Eu não posso ser um burocrata de carimbo que fica dizendo que eu estou certo, estou certo, estou certo. Está certo são vocês, eu tenho que adaptar a minha decisão técnica. A Ana tem a obrigação de dizer, não vai dizer, mas tem a obrigação de dizer, não vai dizer, espero que diga, mas a minha impressão, por conta das questões que acontecem, que não vai dizer, é que essa barragem não serve para nada. A Sanasa tem que dizer para vocês que essa água jamais chegará em Campinas por esse preço. O Ministério Público tem que ter a coragem, de dar um embargo dessa obra. Eu já vi Belo Monte, Giral e Santo Antônio serem embargados por problemas muito menos graves do que aqueles que a gente enfrenta aqui na cidade de Pedreira, e foram embargados. Belo Monte são 11.000 megawatts. É a segunda maior hidrelétrica do Brasil, a terceira maior hidrelétrica do mundo. Foi embargada. Agora aqui parece que todo mundo tem medo, não pode fazer nada, não pode parar. Eu encerro por aqui dizendo o seguinte: quero dizer a vocês que eu tenho um grande orgulho, eu me sinto muito satisfeito, pessoal e profissionalmente, de compartilhar e de ter aprendido muito com vocês, principalmente com a coragem de vocês aqui de Pedreira, de fazer esse enfrentamento, que é absolutamente desnecessário, porque o que está sendo feito aqui, encerro dizendo isso como comecei, é um verdadeiro crime contra tudo e contra todos no Estado de São Paulo. Bom,
Para a gente encerrar aqui a mesa, eu passo então para o Cássio, que é a pessoa que está na luta aí desde o início da Comissão Popular. Barragem não, Cássio. Depois da fala do Vicente Andreu, fica difícil de falar, né? Fica à vontade. Boa noite a todos presentes. Queria cumprimentar todos os presentes pela deputada Marcialia. Eu agradeço muito esse esforço, né, para estar aqui e lutar por essa batalha junto conosco. Muito obrigado. Então, nesse primeiro slide aqui, a vida em primeiro lugar, Comissão Barragem não. Hoje eu estou representando aqui a comissão, né, mas tem várias pessoas nessa comissão. Como a própria deputada já falou sobre essas questões das características da barragem, a única característica que não foi comentada até agora, né, é a questão do tipo da barragem, que é uma barragem de enroncamento. São 70% de terra compactada e 30% de concreto. Sobre as questões da segurança também já foi falado. Só tem uma questão aqui que eu gostaria de destacar, muito forte aqui, que é o dano potencial alto, que foi totalmente ignorado. A gente tem um total da escala de 30 pontos, né? E essa é a escala total, o nível máximo é 30 pontos. E a barragem de Pedreira está considerada com 27 pontos. Ou seja, ela está quase no nível máximo de risco, né? E isso foi totalmente ignorado pelo governo do estado. Olha o potencial de perdas de vidas humanas, não sei se dá para enxergar, aquele primeiro ali, ele tem uma pontuação de 12, uma pontuação muito alta aí. Então, eu gostaria de destacar isso. Outra coisa também é o estudo do impacto socioeconômico. Toda a área de risco foi esquecida. O governo do estado não falou o que foi feito de estudo nessa área de risco. Essa é uma pergunta que fica, né, muito forte aí, que essa questão, por que não foi feito nada a respeito da questão da área de risco, né? E sem estudo específico geológico sobre a área de cisalhamento, que eu vou explicar logo ali na frente. O vice-prefeito aqui falou que todo mundo está comovido pelas tragédias aí das barragens de minério, né? Eu trouxe até uma tabela aqui de rompimentos de barragens de água, que traz todos os rompimentos de barragem de água no mundo, né? E, enfim, tem várias barragens aqui. E no fim aqui eu já comento o seguinte: são mais de 204 mil mortos por 23 rompimentos de barragem de água no mundo. Vale a pena correr esse risco a 700 metros aí da cabeça da gente, né? É uma pergunta que fica. Sobre isso que eu falei, essa área de risco não foi considerada, a Lei Federal 12.608/12, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela fala no seu artigo 2º, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. E que medida está sendo tomada para reduzir esse risco de desastre? Eu faço essa pergunta, né? Aqui vai ter esses vários incisos aqui, falando sobre isso, né? No inciso 6º do artigo 5º, ele fala, no inciso 11º, desculpa, combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a realocação da população residente nessas áreas. 12. Estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro. E aí, o pessoal vai ficar morando em local seguro? E por último, aí no artigo 23, é vedada a concessão de licença ou alvará de construção em áreas de risco, indicadas como não identificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada. Ou seja, não vai poder ser concedido mais nada aí de licença e alvará de construção nessas áreas de risco, que a gente está presente aqui, inclusive em uma delas, né? Outra coisa que eu gostaria de destacar, que a gente acaba até esquecendo, a barragem PCH Jaguari, ela está localizada montante, pode ocasionar um colapso na barragem por efeito cascata. O tamanho dela é de cerca de 10 vezes menor que a barragem de Pedreira Campinas. Em uma simulação de rompimento, alagaria de forma desastrosa o centro da cidade. Olha aí, olha como o centro da cidade ficaria. Ela é 10 vezes menor do que essa outra barragem. E aí, o que a gente fala sobre isso, né? Uma pergunta que... Agora, o maior problema, que até foi a Cláudia que
que lembrou eu desse problema, eu não sabia na época, eu estava começando a me inteirar sobre os assuntos, né? É a área de cisalhamento. Então a gente trouxe o significado aí sobre a física e sobre a geologia. Fenômeno de deformação ao qual um corpo está sujeito quando as forças que sobre ele agem provocam deslocamento em planos diferentes, mantendo o volume constante. Esse é o significado da física. Significado da geologia: fraturação das rochas sob a ação de esforços tectônicos, ou seja, dois esforços paralelos e sentidos opostos. O que significa isso, gente? Significa que essa barragem está em cima dessa área de cisalhamento. É extremamente perigoso isso. Pode romper já no primeiro enchimento. Os primeiros 5 anos da barragem, todos os estudos falam que os primeiros 5 anos são extremamente cruciais para essa barragem ter a vida, né? E aí eu trago um exemplo, que a barragem de San Francisco, em Los Angeles, na Califórnia, se rompeu por este problema após 2 anos, deixando 450 pessoas mortas e milhares atingidas. O engenheiro ignorou a zona de cisalhamento, tal como tem ocorrido neste empreendimento. O Ministério Público não sabia, até esses dias atrás, que dessa área de cisalhamento. Eu pergunto, por que o Ministério Público não foi atrás, se todo mundo está alertando sobre essa questão? É essa a pergunta que eu faço. Agora eu queria destacar aqui a proximidade. Olha para vocês verem nessa foto. A proximidade da cidade. Aí está a barragem, né? E a proximidade da cidade da barragem. Aqui tem os pontos, né? 2,7 quilômetros do centro da cidade, cerca de 1.900 aqui, o Laranjinha 1,4, 900 metros aqui do Vermelho, né? Então olha a proximidade e olha a altura que essa barragem está também, além disso. E aí eu trago outras fotos, ó, que a geologia nossa não é favorável, está formando um funil ali na saída da barragem. Olha o que vai acontecer nesse funil, toda essa água descendo, né? E trago uma outra foto aqui, olha o monte aqui. Essa água vai se afunilar e ela vai se concentrar nessa área. Olha quanto é grave isso, né? E trouxe aí, aproximadamente existem 1.500 casas e 4.000 pessoas que vivem nessa área de risco. Vale a pena correr todo esse risco? E aí a comparação da barragem em relação à cidade de Pedreira. Olha o tamanho da barragem comparado com a cidade de Pedreira. E aí, agora eu vou comentar sobre a certidão aí que foi concedida na outra administração, conforme o vice-prefeito Fábio falou, né? Essa certidão foi realmente concedida, só que o estranho dessa certidão, ela está aí, ó, presente, ela é de 26/3/2015, primeiro que ela tinha validade de 1 ano, e a licença saiu só depois de 1 ano, mas não vou nem discutir isso, que hoje a gente veio para falar só de segurança. E aí, eu só queria ressaltar algumas coisas aqui, ó. O município de Pedreira não poderia ter delegado sua competência ao Estado, tampouco renunciado ao poder de dever. Então, essa certidão já não é válida por causa disso. Cabe, portanto, cumulação do pedido para anular a certidão, que até agora ninguém pediu isso, né? Também não existe nenhum processo administrativo para expedição desta, conforme constatado em resposta do requerimento número 62/19 da Câmara dos Vereadores pela Prefeitura Municipal de Pedreira. E aí eu faço uma outra pergunta, até que depois, se o vice-prefeito puder me responder. O embargo ele tinha autoexecutoriedade, ou seja, o embargo, a partir do momento que ele foi decretado, ele tinha que ser realizado. Eu só queria saber o que aconteceu que esse embargo não foi realizado. É uma pergunta que eu faço aí. Enfim, agora eu trago aqui as alternativas de localidade, né? Que tinham outras alternativas de localidade, né? São 12 alternativas aí. Por que foi escolher justo essa na cabeça da população? E trago uma alternativa aqui para deixar como possibilidade da gente pensar sobre isso e tentar negociar com o governo do estado, que restaram 2 eixos para a escolha final: o eixo do panorama e esse eixo existente hoje, né? Esse eixo do panorama ele representava características próximas de aproveitamento, menor impacto ambiental e menos risco à vida humana. E pelo que foi falado, o outro eixo foi escolhido porque ia ficar mais barato em desapropriação. Então eu gostaria de dar essa possibilidade da gente verificar com o governo do estado essa possibilidade de mudança no eixo. E por último,
Eu trago aqui as informações do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. As informações são de 2017. A perda de água no estado é equivalente a cerca de 35%. Essa perda equivale a cerca de 4 reservatórios iguais a este por mês. A perda de água em Pedreira é equivalente a 56%. A conclusão que eu chego a partir disso, sem falar da questão do tratamento de esgoto, que também ajudaria nessa questão, existe falta de gestão da água e não falta de água. E eu encerro aqui a minha fala e agradeço. Obrigada, Cássio.